Oi, pessoal, tudo bem? Olha quem tá aqui hoje. Vim apresentar pra vocês o Guto. Dá uma risadinha pro pessoal. É, ele é muito risonho, gente. Então, hoje tô passando pra contar pra vocês um pouco de como tem sido a minha amamentação. Aconteceu duas vezes uma situação que eu acho que é importante. Imagino que deve acontecer com mais frequência do que a gente, né, do que a gente imagina. E eu pesquisei até no YouTube alguns vídeos relacionados e eu não vi depoimento assim de nenhuma mãe falando. Eu encontrei muito depoimento de profissionais contando como, né, evitar e o que fazer quando acontecer, que é quando o peito empedra, né? Quando acontece do peito empedrar. E assim, aconteceu duas vezes comigo. O Guto pegou, né, o peito super bem. A amamentação tem sido muito boa, tanto é que ele tá desse tamanho, né, gente? Ele nasceu com 37 semanas e ele já tá com 6 quilos. Ele vai fazer 3 meses dia 21. Hoje, eu não lembro que dia que é hoje. Eu não lembro se hoje é dia 7, 8. Acho que hoje é dia 8 de abril. E ele vai fazer dia 21 de abril, ele vai fazer 3 meses, né? E ele já tá com 6 quilos 710 só no peito, somente peito, né? Livre demanda. Então, ele pegou o peito muito bem desde lá do hospital, né? A partir da hora que nasceu ali, ele já pegou super bem. E até então não tinha acontecido do meu peito empedrar. E aí, o que aconteceu? No começo, o Guto tava mamando muito, né? Mama, dorme, mama e dorme. E mamava assim, um tanto, demorava um pouco pra mamar, mas estava mamando com bastante frequência. Mas depois que passou ali um mês, ele passou a dormir bastante à noite. Então, o que acontece? Até uma dúvida, né? Porque assim, eu tinha muita preocupação, gente, porque eu sei que quando a criança não mama, cai a glicemia, é perigoso e tal, né? Perigoso convulsionar. E então eu era uma preocupação que eu tinha, né? De sempre tentar acordar ele a cada 3 horas para dar mamar. Porém, lá dentro do hospital mesmo, já quando ele nasceu, a enfermeira não, a fono veio para fazer uns testes com ele, todos os dias elas passavam no quarto. E aí, nesse teste que ela veio fazer com ele, ela fez o teste, ele tava dormindo e ela queria que eu desse mamar para ver como é que tava a pegada, né? Se ele tava pegando bem o peito. E, gente, ele tava dormindo assim, desmaiado. E ela não conseguia acordar dela, é só a gente tirar a roupa, é só a gente fazer cócega, é só a gente. E foi fazendo e nada acordava ele. E daí ela falou: Olha, Aline, não, do jeito que ele tá aqui, ele tá saciado, não tem a necessidade de você acordar ele, porque quando ele tiver com fome, ele vai acordar, ele vai mamar, né? Porque a gente tentou, eu tirei o leite, passei o leite na boca, no nariz, para ele sentir o cheiro e tudo, e ele não quis. Continuou dormindo, né? E aí a gente veio pra casa e tal. O Guto, desde o início, quando ele acordava de madrugada, de vez em quando acontece, é uma vez só que ele acorda durante a madrugada, gente. Então, assim, ele dorme super bem. Ele hoje tomou vacina, faz acho que mais ou menos 1 hora e meia que ele tomou vacina. E ficou faltando uma vacina dos 2 meses, tadinho. E assim, ele dorme super bem, né? Ele acorda uma vez só durante a madrugada. Então, a gente já conseguiu criar uma rotina, né? Assim, em relação aos horários, é sempre esses horários próximos que ele costuma acordar, mamar, enfim, dormir. E aí, gente, o que aconteceu? Ele tava mamando, né? Ele mamava e à noite ele tava dormindo, assim, por vários dias seguidos, dormindo a noite quase toda, né? Então, assim, ele ia dormir, ele mamava ali umas 7 horas da noite, dormia, acordava por volta de uma meia-noite, perto da 1 hora da manhã, mamava, e daí a madrugada inteirinha ele dormia e acordava aí 5, 5 e pouco da manhã. Então, eu acabo acordando no meio da madrugada porque mãe é mãe, né? A gente não descansa. Então, eu acordava pra olhar ele, pra ver se tava tudo bem.
Mas ele dormia então a madrugada toda, né? Tem dormido a madrugada toda. Tem vezes que ele dorme às 7 horas da noite, ele não acorda meia-noite. Então, quando ele não acorda meia-noite, ele vai acordar às 2 da manhã, né? Por volta de 2 e pouco da manhã. Ele acorda, mama novamente, e daí ele vai até de manhã, né? Então, assim, quando ele acorda é uma vez, ou à meia-noite, ou ali entre 2 e 3 da manhã. E aí, o que acontecia? Meu peito encheu e eu não vou acordar ele, né? Se ele não acordou pra mamar, eu não vou despertar ele, né? Se ele tá dormindo super bem. Então eu evito até trocar fralda e tudo. Quando ele tá dormindo, gente, eu não falo com ele, assim, tem toda uma estratégia pra dar mamar quando tem que dar mamar no meio da madrugada que ele acorda, pra não despertar ele, né? Pra que ele consiga mamar e voltar a dormir. E aí, o que aconteceu, né? O meu peito encheu muito, eu tenho muito leite, né? Eu vou revezando os dois peitos, né? E no final do vídeo eu vou dar uma dicasinha aí pra ajudar quem tá no começo, mas eu tenho muito, muito leite. Graças a Deus o bico do peito não machucou, né? Eu não tive assim problemas com a amamentação, mas aí aconteceu isso, né? Eu não passei pela tal da pojadura, que é quando desce muito leite de uma vez e tal. Tinha muito medo, mas não aconteceu isso comigo. Então, eu desconhecia. Mas aí, o que aconteceu, né? Numa dessas noites que ele dormiu a noite toda, o meu peito ele encheu, né? Porque, enfim, o corpo acho que entende que tá na hora dele mamar. E o Guto continuou dormindo e o peito ficou cheio. E era de madrugada, eu não levantei pra tirar o leite nem nada, né? E nenhuma das vezes que aconteceram 2 vezes já comigo, do peito empedrar e ficar bem duro. E o Guto depois mamar e não conseguir desempedrar. E aí, eu não levantei pra tirar aquele leite que ele não mamou, porque tava dormindo. Eu continuei dormindo e deixei ele dormindo. Quando foi de manhã, eu fui dar o peito. E aí o que aconteceu? Ele mamava, mas a impressão que eu tinha é que não tava saindo todo o leite, porque o peito tava duro, tava empedrado, né? E eu chacoalhei, eu fiz massagem, gente, meu peito ficou muito dolorido e eu não conseguia desempedrar. Eu sei que eu fiquei com o peito assim um dia inteiro e eu fiquei preocupada, porque minha mãe teve mastite quando na minha gravidez, né? Logo após a minha gravidez, né? Quando minha mãe tava grávida de mim, eu mamei praticamente acho que 2 a 3 meses e daí deu mastite no peito dela. E foi um processo inflamatório bem feio que depois acabou desenvolvendo até um câncer, né? E enfim, eu fiquei com muito medo por saber que minha mãe tinha passado por aquilo, né? Ela teve febrite no peito e tal, né? Muito feio quem tem mastite, gente. E aí, o peito tava duro, eu não conseguia desempedrar, e o Guto mamava e não conseguia desempedrar. Então eu pesquisei alguns vídeos e vi, né, algumas pessoas, até assim, acho que enfermeiras e tal, que atuam nessa área, dando orientação dessa forma, né? Olha, tenta deixar a criança desentupir o seu peito, né? Desempedrar o seu peito, porque é uma forma mais natural, é mais saudável, enfim. Porque do contrário, se não conseguir desempedrar, né, você vai ter que procurar uma ajuda médica e aí no caso eles tiram com agulha, né? Gente, eu tava com muito medo, porque um dia inteiro o Guto já tinha mamado várias vezes naquele mesmo peito para tentar desempedrar e não conseguia. Teve um vídeo que daí me chamou muita atenção. Ela falou assim que poderia ser ducto entupido, que é o canalzinho do peito, né? Às vezes ele pode entupir. Por quê? Quando o leite fica parado lá dentro do peito e a criança não mamou, pode acontecer dele como se ele coalhasse, ele vira uma gelatina lá dentro. E aí o canal fica entupido, né? Então a criança vai tentar mamar e não vai conseguir puxar. E não adianta você fazer compressa para fazer esse leite descer ou amolecer, que é pior, porque daí o peito vai encher mais e o canal tá entupido e não sai, né? Então, eu não fiz compressa, eu já tinha isso em mente, então eu não fiz compressa, eu só tentei fazer as massagens para quando ele fosse mamar, né? Antes dele mamar, para ver se a coisa, né, desempedrava, não funcionou. Então, o que que eu fiz, né? Nesse vídeo ela falava sobre o ducto entupido e ela falava assim, olha, observa o bico do seu peito.
Se no bico do seu peito, né, no mamilo, tiver como se fosse uma espinha, um cravinho branco, você vai ver uma bolinha branca, né? Se for, é ducto entupido. Aí eu fui observar e, gente, realmente tinha essa bolinha branca, né, no meu peito direito, que é o peito que mais produz leite, assim, engraçado, porque eu sinto mais facilidade para amamentar no outro peito. Só que o Guto pega muito esse peito sai muito mais leite que o outro. E aí, o que que eu vi essa bolinha branca, né? No vídeo ela falava, né? Olha, quando for tomar banho, tenta, né? Quando for se secar, passar a toalha pra tentar tirar essa bolinha branca pra ver se desentope, né? E aí, quando eu fui tomar banho, eu tentei ordenhar assim pra ver e eu observei que, por exemplo, se o meu peito saía 5 esguichos de leite, tava saindo tipo 2, né? Realmente estava saindo menos. E eu notei que o Guto tava mamando com muito mais frequência do que ele costuma mamar. Sabe, assim, várias vezes durante o dia ele tava mamando e antes ele não mamava tanto, né? Dava um intervalo maior entre uma mamada e outra. Aí eu consegui no banheiro, né? Fiz o que ela indicou, né? Depois que eu tomei banho, passei a toalha, observei a bolinha branca, passei a toalha e aí continuei fazendo massagem e tal. E coloquei o Guto pra mamar. Virei ele de posição, porque outra dica que ela deu é: se a criança mama de uma forma, vira ela pra mamar de outro jeito. Porque, de preferência, com o queixo direcionado pro lado, com o queixo direcionado pro lado onde tá empedrado. Então, o meu peito tava empedrado nessa lateral. Se o Guto mamava com as pernas pra cá, o que que eu fiz? Eu virei, eu coloquei ele mamando com a cabeça assim, de frente pra mim e as pernas pra baixo do meu braço, né, com o queixo virado pro lado onde estava empedrado. Coloquei ele pra mamar. Gente, ele mamou acho que umas 2 vezes assim, né? Depois que eu vi essas dicas. E aí a gente conseguiu desempedrar o peito já na primeira mamada da madrugada. Porque eu já até tinha ido atrás de umas plantas pra tentar fazer uma compressa pra tentar desinflamar, enfim. Porque eu tava morrendo de medo de agulha, né? De ter que furar pra tentar tirar o leite se não saísse, né? E aí, enfim, ele de madrugada conseguiu desentupir o peito, né? Aí, passou uns dias, gente. Aconteceu de novo, né? Ele dorme super bem de madrugada, o peito enche. Se ele não acorda pra mamar, fica aquele leite parado ali dentro do peito cheio, né? Aconteceu essa semana, fazem uns 2 dias. E aí, o meu peito ficou muito dolorido, duro, bem inchado. Eu não me recordo se foi. Agora eu não me recordo se foi o peito direito, se foi o esquerdo. Sei que aconteceu a mesma situação. O peito empedrou, ficou assim, que não dava pra relar. E eu tentando massagear, o Guto mamando várias vezes nele pra tentar puxar e desentupir e nada. Não demorou muito, nenhuma das mamadas eu fui observar o mamilo, tava lá de novo a bolinha branca. Aí tentei seguir a mesma orientação. Fui pro banheiro, quando tomei banho, tentei passar a toalha para desentupir, não consegui. O Guto tentou várias vezes, não conseguiu desentupir. Gente, até eu, de verdade, puxei o seio assim, ó, e suguei para tentar eu desentupir, porque, né, o peito é enorme, tentar puxar com força para tentar desentupir. Tentei com bombinha, não consegui desentupir. Qual foi a solução? Eu peguei uma pinça, esterilizei ela com álcool 70 e com a pinça eu fui cutucando devagar essa bolinha branca do mamilo pra tentar tirar, porque ela parece um cravo seco, um milho, sabe? Pra tentar tirar. Gente, com a pinça, daí eu consegui, sabe? Fui indo esfolando assim, com cuidado pra não machucar o peito, né? Porque depois como é que a criança vai mamar, né? E eu consegui tirar essa bolinha. E, gente, por incrível que pareça, quando eu consegui tirar, assim, como se fosse uma espinha, um cravo, espremer a gente não consegue. Eu peguei, quando eu consegui levantar uma pontinha dessa bolinha, que eu já tirei toda a pelezinha, né, a membrana que tava mantendo ela ali protegida, eu peguei a pinça e eu puxei. Saiu como se fosse um cravo mesmo, parecia assim um preguinho, sabe? E assim, rígido, sabe? Uma textura assim, meia gelatinosa, sabe? Parecendo colágeno, enfim, uma gominha. Saiu assim, que tava entupindo mesmo o ducto, né?
E aí, dali, na hora que eu consegui desentupir, tirar isso, eu apertei o seio pra ver, né? E já começou a sair aqueles guichão. Inclusive, aonde estava essa bolinha, liberou o canal, sabe? Começou a sair bastante leite. Aí eu já coloquei o Guto pra mamar. E quando ele mamou, ele conseguiu sugar e já desempedrou todo o peito, sabe? Assim, nos 10 minutos de mamada dele, que agora ele tá assim, ele mama em média 10 minutos, né? Só com fluxo maior de leite porque já tem bastante força na mandíbula e tudo pra sugar, né? A sucção dele é melhor agora. E nessa mamada ele já conseguiu desempedrar o peito inteiro, né? Então fica aqui a minha dica, fiquem atentas, quem tá começando a amamentar agora, né? Que às vezes não passou pela pojadura e desconhece, né? Isso do peito empedrar. Tenha cuidado para que não vire mastite, né? Tem que ter muito cuidado, não deixe isso empedrado muitos dias, né? Comigo aconteceu, mas graças a Deus no mesmo dia eu consegui já resolver, né? Em casa mesmo, né? Então fiquem atentas. Se o peito empedrar, né, que pode acontecer como aconteceu comigo já 2 vezes, né, diferença de uma semana aí, observa o mamilo, observa o bico do peito, se tem essa bolinha branca, tenta tirar essa bolinha branca, esfoliar, né, para liberar esse canalzinho para que o leite possa sair novamente. A criança mamando várias vezes naquele peito que tá empedrado, né, pode ajudar de repente numa das sugadas a desentupir, né, o peito, mas fica essa dica, né? Coloque ela em posições diferentes para mamar, de preferência com o queixo posicionado, né, pro lado aonde está empedrado, né? Às vezes empedra um lado só, né? Da primeira vez que empedrou foi aqui a lateral do meu peito, da segunda vez que empedrou eu lembro que já foi a parte de cima, só não lembro qual peito, mas acho que foi de novo o direito. Empedrou a parte de cima do peito, né? Então, e aí, como que eu vou dar mamar pra ele e colocar o queixo dele aqui, né, gente? Vocês não fazem ideia. Eu tive que deitar, colocar ele aqui sobre mim pra ver se ele conseguia pegar, né? Mas enfim, a gente conseguiu. Depois que eu tirei essa bolinha branca, a gente conseguiu desentupir e ele mamou e desempedrou e o peito voltou ao normal, né? Então fiquem atentas, né? Se cuidem. Se não conseguir resolver em casa, procura ajuda do médico, vai num postinho de saúde, enfim, peça auxílio pra coisa não inflamar e não ficar feia, tá bom? E por hoje é isso, né? A minha amamentação foi muito boa, como eu disse pra vocês. E a dica que eu queria dar é: geralmente a gente precisa fazer rodízio de peito. E assim, depois que a gente engravida, a memória de gente vira uma bosta, né? Eu não conseguia nunca lembrar qual foi o último peito que eu dei. Então, como que eu faço? Eu criei um grupo no WhatsApp, né? Adicionei meu marido lá só para eu criar o grupo, depois eu excluí ele. E nesse grupo eu coloquei lá, né, o nome do Guto, e lá eu coloco todas as informações que eu preciso sobre ele, consultas, enfim, tudo que eu preciso eu anoto ali. E as mamadas eu anoto ali. Então, toda vez que eu vou dar mamar, eu anoto. Quando eu sento para dar mamar para ele, eu já anoto lá o horário, né? Agora, 10 horas da manhã, peito direito, né? E aí depois eu coloco até tal horário, que foi o horário que ele mamou, para eu ter também uma noção de quanto tempo tá levando as mamadas. Mesma coisa eu faço, né? Em todas as mamadas eu vou anotando, vou colocando dessa forma, porque é uma maneira de eu lembrar, né? Ah, ele tá chorando, peraí, se ele mamou há 1 hora atrás, ainda não é fome. E se ele tá chorando é por outro motivo. Isso daí vai ajudando bastante, principalmente pra gente, mãe de primeira viagem, né? Então fica a dica aí, tá bem? Quem tiver, né, alguma dúvida, sugestão e quer, né, enfim, quer saber como é que tá essa rotina, eu tô bem ausente dos vídeos, mas assim que possível vou estar gravando mais vídeos para vocês contando como que tá sendo essa rotina, como foi esse primeiro trimestre. Espero fazer um resumão aí até dia 20 de como foi, né, esse primeiro trimestre. E qualquer sugestão de pauta, gente, manda aí nos comentários. Se inscrevam no meu canal, eu vou estar postando aí com frequência para vocês, né, o que está acontecendo na nossa rotina, como que está sendo. E se inscreva também, curte lá, segue o Instagram, @line.zanin, né? E lá eu tenho postado várias fotinhas da gente, enfim, o nosso dia a dia, né? Lá tá mais atualizado do que aqui no YouTube, tá bem? Mas se inscreve no canal para ajudar a compartilhar aí, que eu tenho certeza que tem muita mãezinha passando por isso. Nessas horas, qualquer depoimento assim ajuda, né? Beijo, tudo de bom, gente. Pra quem tá tentando, continue tentando, não desiste. Aqui é a minha bênção já com quase 7 quilos, né? Um beijo, tudo de bom, gente. Até a próxima.